Olá pessoal, dessa vez eu tô aqui para trazer essa decoração para vocês. Eu comecei o processo aí com a buffer para deixar a superfície da unha plana, lisinha e tirar qualquer arranhadura para entrar com a decoração e com o esmalte. Você também tem a opção de fazer com o top coat, passar uma camada de top coat e deixar secar por 20 segundos, mas eu prefiro mesmo trabalhar passando a buffer e depois eu tiro o pozinho e limpo com o clissing para tirar qualquer resquício. E agora, depois de higienizar bem minhas unhas e tirar qualquer resquício de pó, eu venho com a esmaltação em gel. Eu normalmente no vidrinho eu limpo metade do pincel, um lado só dele, e com o outro restante eu venho na unha, coloco do meio para frente. E depois com o restante, o restinho que sobra no pincel, eu vou chegando próximo da cutícula da cliente. Para evitar que esse produto tenha excesso e escorra para os lados. E com cuidado, para não borrar, não encostar na cutícula. Mas se caso borrar, é só pegar o palito e tá limpando aí qualquer resquício, qualquer cantinho que possa ter encostado. E continuo nos próximos dedos. Pulei os do meio porque são os que vai entrar a nail art, então eu já esmalto os 3 dedos e deixo por último a nail art. E lembrando sempre de ir devagarzinho, sem pressa. Nessa parte o vídeo também tá um pouquinho acelerado, não acelerei tanto para vocês conseguirem ver mais os detalhes, mas dei uma aceleradinha para não ficar muito longo, porque eu faço bem devagarzinho para não ficar correndo risco de borrar, porque depois senão a gente tem que perder tempo limpando e desborrando no final. Então, melhor ter cuidado do que depois ter mais trabalho ainda. Aqui eu já tinha passado uma camadinha, só para mostrar para vocês que eu venho com mais uma camada da esmaltação em gel. E se for necessário depois, antes de levar na cabine, eu venho com um excessozinho de pincel, ainda mais no esmalte branco que ele fica manchado, e tampo qualquer mancha que possa ficar aí à vista, para a esmaltação ficar bonita e perfeita, né, gente? Então se atente bastante na segunda camada para não deixar manchas. Aqui eu volto no indicador dela, porque ficou manchadinho, e retoco aí certinho antes de ir para a cabine. Lembrando que quando o dedo for para a cabine, pede para os clientes colocarem a mão bem certinho dentro da cabine, com todos os dedos lá dentro, para não emborrachar e não dar nenhum problema. Aí eu coloco as 2 gotinhas do esmalte que eu vou usar. Eu uso mesmo o potinho de gel mesmo em cima, mas tem aquelas placas de inox também, se vocês preferirem. Mas eu uso assim e tá tudo certo. Eu faço um risquinho aí do lado para ter como base o início do meu desenho e começo. Percebam que sempre quando eu vou pegar um pouco de produto no pincel, eu tiro o excesso dele primeiro ali no desenho. Então eu pinto alguma coisa que eu preciso encher e com o restante do pincel, que sobrar bem pouquinho na ponta, aí eu puxo um risco novo para o risco ficar fininho, para não escorrer, não sair do alinhamento. Então primeiro eu dou uma pintada e com o restante eu puxo mais o fio do desenho. E a gente vai seguindo aí o desenho. Se caso a cliente vir com algum modelo, ou se ela não vir também, procura algum modelo na internet e vai seguindo. Eu gosto sempre de pegar um desenho para mim seguir, porque a gente consegue visualizar melhor e ter um controle melhor aí de espaço e etc, para o desenho ficar bem certinho e para cliente também saber mais ou menos o resultado final e depois não se arrepender ou reclamar, né?
Nessa parte aí, agora vocês veem que eu vou começar a puxar um Uzinho pra gente definir esse tipo de foguinho aí desse desenho. Ele vai ficar um pouquinho torto, mas depois eu vou corrigindo ele e vou fechando mais essa lateral aí que eu abri um pouquinho demais pra lá. Mas fazendo aos pouquinhos a gente vai corrigindo, vai arrumando aí conforme necessário. E uma coisa que eu não foco é deixar um lado igual no outro de um desenho, porque a gente está trabalhando com nail art, então não vai ficar perfeito e nem é para ficar com aparência de adesivo, de colantes e etc. Então, como nada é tão estático, nada é perfeito, no desenho também não deve ser. Fica até mais harmônico quando a gente faz uma decoração encapsulada, glitter, essas coisas que a gente sempre deixa mais bagunçadinho, sem ordem, que fica mais leve. Então não deve ficar os fiozinhos aí sempre na mesma altura e tudo. Sempre vai ficar um mais altinho que o outro, um maiorzinho que o outro, um mais gordinho que o outro. E essa é a graça e é isso que deixa mais bonito. Agora a gente vai começar com a nossa carinha. Eu vou marcar onde vai ser os olhos e aonde vai ser a boca, centralizo bem. Aí eu começo a puxar os fiozinhos. Os olhinhos são 2 xizinhos, tá? E a boca a gente vai puxar depois. No meu dia a dia, normalmente, eu vou fazendo um olhinho, aí eu coloco na cabine, faço o olho da outra mão. Aí coloco na cabine, faço o outro olho, vou fazendo por partes. Porque se caso eu errar, que nem eu vou errar agora aí e vou limpar, às vezes quando é um desenho mais complexo, que é todo junto, às vezes a gente não consegue tirar. Aí ou a gente tem que perder todo o desenho, ou a gente dá um jeito aí de continuar. Mas eu gosto dessa praticidade da esmaltação em gel, que a gente pode ir lá colocar na cabine, ele vai secar e depois a gente continua o desenho aí da onde a gente tenha parado, tá? Mas como eu tô demonstrando para vocês, eu fiz já de uma vez para não correr o risco de borrar. Isso vale tanto para a parte do foguinho quanto para a parte do olho. E aí foi feita a primeira camadinha e vamos seguir. Uma mão de cada cor, né? Agora eu vou fazer o preto. Eu não vou mostrar o preto até o final para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, que vocês viram que demora um pouquinho, mas é a mesma coisa basicamente do outro lado. Aqui eu vou vir só para reforçar aí qualquer manchadinho que tenha ficado, qualquer falha do esmalte, ainda mais no branco, como eu falei. Então a gente vem com uma camada aí, o pincel sem muito produto para não ficar muito grosso o esmalte, tá? Então a gente retoca isso daí. E a mesma coisa com o branco. E agora eu venho com o top coat para finalizar,
Se caso a esmaltação ficou algum cantinho borrado ou tortinho, é só vir com a broca de cutícula diamantada fininha e limpar aí as laterais certinhas. E unha finalizada. Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha. Se quiserem alguma decoração ou algum tipo de tutorial, só comentar aí pra gente, que eu vou ficar muito feliz de trazer para vocês assim que possível. Beijinhos, abraço e até a próxima.